Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentam podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação. Eu amo andar de busão, descer lá no tubo do estação. Eu amo ir andar no Barigui, às vezes tomar sol e me divertir. Eu amo os meus piá, minhas guria, e esse clima louco todo dia. Eu amo o nosso palavreado, vina, leite quente, penal e apurado. Eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba. E daí, a gente que fala leite quente, eu sou Mari Martins. Salve, salve, galera d'Água com Gás e Café Sem Açúcar. Eu sou Stephanie Matanó. E esse é o podcast Eu Amo Curitiba. Hoje, penúltimo episódio dessa primeira temporada do podcast. Nós vamos desvendar o que tá por trás de um dos principais cartões postais da cidade, Stephanie. E pra quem tá chegando na cidade, chega dependendo de onde ela vem, se vem ali pela rodoviária, ela já vai dar de cara com esse cartão postal, que é um dos digamos, primeiros cartões postais para quem tá chegando de ônibus pela cidade, Mari. É, pertinho da rodoviária, já sabe, né? Acho que você já descobriu. É o Jardim Botânico. É muito bom. Quem não quer visitar o Jardim Botânico, fazer fotos e conhecer aquela maravilha, né, Stephanie? E poucas pessoas sabem o nome verdadeiro do Jardim Botânico, que não é Jardim Botânico. Você não sabia? É que nem o CNPJ, assim, sabe? A gente tem o nome artístico e tem o nome do nosso CPF, né? Eu tenho, assim, o nome artístico e o nome do CPF. Ele é oficialmente conhecido como Jardim Botânico, tá? Mas é o Jardim Botânico Municipal Francisca Rischbitter. E quem foi Francisca Rischbitter e por que o Jardim Botânico leva o nome dela, Stephanie? Então, na verdade, o nome completo dela é Francisca Maria Garfunkel Rischbitter, conhecida como Franchette, reconhecida como engenheira brasileira, né? Responsável pela implementação de um plano de reurbanização de Curitiba. Entre tantos outros feitos, foi responsável pelo impedimento da construção de um minhocão sob a Praça Tiradentes. Então, ela é ativista também aí da cidade sustentável, um grande nome aí para a cidade. Mais um nome de uma mulher maravilhosa pra gente pôr na nossa listinha de mulheres importantes que fizeram a diferença em Curitiba e no Paraná. Franchette, tá anotado. Tá anotadinho no nosso caderninho. Anotadinho. E outra curiosidade é que o Jardim Botânico não é um parque. Como assim não é um parque? Não é um parque. Ele é uma área de conservação municipal que tem 178 mil metros quadrados e resguarda centenas de espécies da fauna e da flora. Por isso, é considerado essa unidade de conservação e não apenas um parque. Ah, agora que eu entendi por que tem aquelas plaquinhas, então, indicando o que pode e não pode fazer. Então, é uma unidade de conservação. Por isso que tá cheio de regrinhas ali quando você entra, né, Mari? E é muito importante você que vai visitar o Jardim Botânico respeitar todas essas indicações, todas essas plaquinhas, porque realmente tem um trabalho por trás ali que vocês vão ficar sabendo no episódio de hoje e que é digno de muito respeito. Verdade. E a fundação do Jardim Botânico começou lá na década de 90, especificamente em outubro de 1991, pela gestão do Jaime Lerner, que era o prefeito na época da cidade. E desde lá, hoje Curitiba é reconhecida por ser a cidade mais inteligente do mundo e há 30 anos ela era conhecida como uma city market. Olha, isso veja. aí. Antes de ser fundado naquela região, o espaço do Jardim Botânico era ocupado pela Vila das Torres. E ainda depois da década de 1970, por mais de 15 anos, o local servia de depósito de resíduos de construção civil e, consequentemente, com a chegada do Jardim Botânico, o próprio bairro passou a se chamar
Jardim Botânico. E não é mais justo, né, o bairro levar esse nome Jardim Botânico, porque o Jardim Botânico representa a questão socioambiental da cidade, né? É um cartão, para além do cartão postal, né? Unidade de conservação. Então, é muito legal isso. E o Jardim Botânico, essa história aí do Jardim Botânico já foi até tema de escola de samba, aproveitando que a gente está, né, nesse clima ainda de carnaval. E hoje em dia abriga diferentes histórias, raridades, espécies em extinção, né, e diversos prêmios também por isso, por estar preservando essas espécies, né, da fauna e da flora. Com certeza, e nós vamos falar muito sobre esse assunto no episódio de hoje. Fique até o final que você vai se surpreender. E outra curiosidade também, é cheio de curiosidade, pessoal. A estufa principal, que é aquela onde a gente tira foto, né? Onde, enfim, o cartão postal, ela foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres, com um grande jardim francês em frente, a estufa de 3 abóbadas, que é revestida com quase 4.000 peças de vidro, possui 2 andares, dentro dos quais estão dispostas centenas de espécies vegetais que caracterizam a Mata Atlântica. Mas muito se engana quem pensa que o Jardim Botânico só tá lá dentro da estufa. Ah, não, é só a estufa. Não. A obra da estufa foi feita pelo Jaime Lerner, né? Pode até ser a mais reconhecida, né, pelas pessoas. Mas no Jardim Botânico também faz parte, né, desse complexo. O Museu Botânico Municipal, que é um herbário, tá? O Jardim das Sensações e a Galeria 4 Estações, que tem também o Café Escola. A Mari, eu sei que também falou assim, falou café? Aí a Mari falou assim, eu vou lá porque ela vai atrás de um cafezinho, gente, e ela vai mostrar, gente, um pouquinho dessas curiosidades com direito, né, a entrar nesses espaços permitidos, né, pela equipe que trabalha lá, e de quebra trouxe ainda informações em primeira mão. É isso mesmo, Mari? Com certeza, Stephanie. Estive nesses 3 locais que você citou, além da estufa principal. Queria ter mostrado também a parte ali do esporte que tem no Jardim Botânico. Tem um velódromo, né, onde muitos praticantes de bike ali, eles vão lá, o ciclismo, eles vão treinar ali, né? Existem competições, enfim, tem vários lugares também de lazer e esporte. Mas por que você acha que eu não consegui fazer isso, Stephanie? Vamos ver se eu adivinho. Será que é por conta da questão climática? Acertou! Choveu! Aliás, quantos episódios, quantas gravações que nós fizemos que choveu no mesmo dia. E nesse dia choveu bastante. Eu tive a ajuda de um garoto que estava ali vendendo água. Nossa, muito querido, porque eu fiquei sem sombrinha. Tava lá na estufa principal, onde eu terminei a minha gravação. Aquele toró caindo o mundo, e ele me deu uma carona até o meu carro, e ali a gente foi conversando também. Ele foi me falando o quanto ele gosta de estar ali, o quanto é legal também para os profissionais ambulantes, autorizados ali, que podem aproveitar do turismo para ganhar seu dinheirinho. E eu fiquei sabendo também que quem acompanhou você foram pessoas premiadas, não só o Jardim Botânico recebeu prêmios, mas eu fiquei sabendo que mais pessoas premiadas aí você conheceu por lá, hein, Mari? Exatamente, gente. Eu tive o privilégio de conhecer o Sacha Luboff, que é engenheiro florestal responsável ali pelo Jardim Botânico e que iniciou vários projetos incríveis que acontecem lá, e a Maristela Zamoner, que é borboletóloga, que também tem uma história muito interessante de contribuição, e os dois são premiados. Vamos saber um pouquinho mais sobre eles? Vamos. Bom, aqui a gente está na parte interna do Museu Botânico de Curitiba, que poucas pessoas conhecem, até porque ele não é aberto ao público, né, aos visitantes do Jardim Botânico. Então, o acesso normalmente é feito por pesquisadores, por estudantes, mediante agendamento. Então, é uma oportunidade de a gente conhecer um pouquinho do que é essa área aqui do Museu Botânico. A gente está aqui na sala principal, que é onde tem os computadores, onde são feitos os processamentos das imagens. A gente tem aqui também uma estação de fotografia, onde as essicatas, que são as amostras desidratadas das plantas, são fotografadas, né? A gente tem uma pequena biblioteca ali na frente, e aqui a gente tem uma parte do nosso acervo, que é onde ficam os tipos e algumas plantas de coleções mais importantes
Então aqui a gente tem alguns armários deslizantes e aqui dentro tem as latas com as plantas. Coisa que me chamou a atenção logo quando eu entrei aqui é o cheiro forte até de naftalina. A gente, na verdade, já não percebe mais, para quem trabalha aqui, esse cheiro é bem discreto, mas ele realmente é bem forte. E a naftalina ela é usada para preservar o material conservado, principalmente contra insetos que podem danificar as plantas. A gente usa a naftalina dentro das latas para repelir esses insetos. Bom, esse aqui é o corredor de acesso à coleção principal. Nesse corredor a gente tem uma bancada grande que é usada pelos pesquisadores. A gente tem aqui essa bagunça aqui, a nossa carpoteca que a gente está organizando. E aqui a gente tem a coleção principal. Atualmente, umas 450 mil amostras armazenadas. Aqui a gente tem as plantas. Elas ficam dentro das pastas. Essa aqui daí seria a icicata, né? São as plantas que ficam armazenadas aqui para as pesquisas. E a gente está mostrando o que tem por trás do cartão postal do Jardim Botânico que ninguém sabe, né? É toda essa pesquisa, esses arquivos, é realmente um museu de plantas. A questão da descrição das espécies é um dos pontos apenas. Então a gente tem aqui bastante coisa catalogada, arquivada, mas tem também muitas plantas, muitas coletas antigas que estão aqui, dentro das quais possivelmente tem outras plantas, tem espécies que ainda não foram nem descritas. Então elas estão em latas de plantas indeterminadas, algumas porque os técnicos aqui não conseguiram chegar na definição de que espécie seria, e outras porque talvez sejam espécies novas. Agora eu acho que uma coisa interessante dessas informações todas aqui é justamente no trabalho de conservação, você poder, por exemplo, ter referências de coletas de algumas espécies que são de interesse, sejam eles de conservação, medicinais, para produção, onde você de repente tem às vezes informações de localização para você poder tentar rastrear esses indivíduos vivos para coleta de material, para produção, né, para fruto, para retirada de sementes ou material vegetativo. Então, se a gente conseguir aliar a pesquisa com a conservação e a parte da produção das plantas, né, essa conservação delas vivas, é muito importante. Então, isso para mim faz muito sentido. Olha só, agora a gente está aqui numa sala, que é a sala de secagem das espécies, né, para que elas possam ser armazenadas naquelas caixas que o Sacha mostrou para a gente. Essa aqui, na verdade, é a primeira etapa, depois da coleta das plantas em campo, para se fazer a conservação dela. Então elas são colocadas nessas prensas para desidratação. Isso aqui são folhas de alumínio e as plantas são colocadas entre esses papéis para desidratação. O alumínio ele tem a função de transferir o calor, né? Ali é uma lâmpada que é a fonte de calor, para que a secagem ocorra mais rápido. Assim a gente consegue preservar algumas características a mais das plantas. Eu estou na frente aqui de uma foto do fundador do Museu Botânico, que é o ilustríssimo Gerd Hattibach, que iniciou essa coleção. Essa coleção foi inicialmente uma coleção particular e que depois de uns anos, assim, conforme ela foi aumentando de dimensão, ela acabou sendo doada para o município, né? O município incorporou. Foi criado o Museu Botânico, que agora está nessa sede. Esse começo de ano aqui a gente teve uma publicação, um trabalho muito bacana, é uma biografia do Gerd, né, um pesquisador, e que traz muita informação bem interessante a respeito do pesquisador e do Museu Botânico. 450 mil amostras de planta. Gente, é muita coisa. Realmente é um belo de um apanhado aí, né, de espécies, né, Mari? Pois é, Stephanie. Como é importante a gente estudar, conhecer, para poder preservar a nossa fauna e nossa flora. Exatamente. É o futuro das nossas crianças, onde que elas vão viver, em qual ambiente que tenha ainda natureza, né? Que a gente não seja consumido por prédios. Verdade. Essa selva de pedra. Então, é muito importante mesmo esse trabalho. E quem começou isso, hoje o museu existe, todos esses projetos existem e tem até discípulos dele ali, que é o caso do Sacha e da Maristela e de tantos outros que trabalham ali dentro do Jardim Botânico. Quem começou tudo isso foi
o Gert Hartbach, Dr. Gert, como eles chamam, que inclusive, vocês viram ali, né, ouviram no VT, que estão lançando um livro, né, de um biográfico contando a história dele, como começou. Porque, na verdade, ele não era botânico. É outra curiosidade também, né? Nossa, ele não era botânico, e Mari? nem mesmo biólogo, né? A formação dele era na área química, mas a sua paixão sempre foram as plantas, observar e estudar as plantas. Tanto que em 1986, pela Universidade Federal do Paraná, ele se tornou doutor honoris causa por seus esforços e contribuições botânicas. A relação dele com o museu antecede a criação porque ele já coletava, descrevia e mantinha uma coleção particular de plantas muito antes da fundação do Museu Botânico. E o museu começou a ganhar forma, né, a partir das suas expedições pelo Paraná. E aí que ele foi construindo esse acervo aí de valor inestimável, né, nessas suas expedições. Foram 18 mil exemplares de plantas que ele já doou de cara aí pro Museu Jardim Botânico, né, Mari? Exatamente, Stephanie. Esses 18 mil exemplares foi o start, o começo desse estudo que agora tem aí seus sucessores e todo mundo que está dando continuidade pra gente preservar. Em tempos de aquecimento global, né, gente? Essas chuvas aí fora do período, a gente já percebe a mudança climática do planeta. É importante esse tipo de trabalho de preservação da flora e da fauna, catalogação, até mesmo para preservação, né? Se a pessoa não conhece, como é que ela vai preservar, né? Todos nós, assim como os animais, dependem da flora, dependem das plantas, né? E a gente só começa a entender isso quando a gente se aprofunda. Às vezes a gente não para pensar o quanto as plantas são importantes em todo o bioma, né? E todo o ecossistema. E eu sei que você perguntou aos especialistas, chamou assim, pediu ajuda aos especialistas para explicar melhor essa questão dos biomas, né, Mari? Exatamente, já falei dos dois aqui, são os nossos entrevistados, eles que me conduziram nesse tour, a Maristela e o Sacha, que vão falar um pouquinho pra gente sobre a paixão deles, né, e seguindo, né, esse legado que o Dr. Gert deixou, e também como que funciona ali o trabalho deles no Museu Botânico. Assim, sempre fui apaixonado pela flora, pela fauna, e tinha algumas opções de caminhos a seguir, a biologia, a engenharia florestal, a agronomia, veterinária, mas acabei optando pela engenharia florestal. E no botânico eu estou há talvez um pouco mais de 5 anos. E antes disso eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente no Parque Barigui, com a parte de licenciamento ambiental, licenciamento das reservas particulares, das RPPNMs. E apareceu uma oportunidade de vir trabalhar aqui com a parte de pesquisa botânica, que eu sempre gostei, e acabei optando por vir para cá. E assim, para quem vem visitar o Jardim Botânico, o que você indica? Assim, olha, quando você vier ao Jardim Botânico, não deixe de ver isso aqui, que é muito maravilhoso. Eu acho uma experiência muito bacana que é o Jardim das Sensações, que é uma experiência sensorial, não tem idade, todas as pessoas que vêm gostam. Então, um local para visitar aqui seria o Jardim das Sensações. O nome científico, que é um trava-línguas, qual é? Lepidopterologista. Então, ela que cuida das borboletas, ela que descobre as novas espécies. Eu achei interessante também, Maristela, que você falou que você precisou trabalhar com plantas para poder desenvolver mais o seu trabalho. Por quê? Porque toda a vida de uma borboleta depende, em última análise, da presença da planta que a gente chama de planta hospedeira, que é a planta que as lagartas consomem. Então, na verdade, uma borboleta ela faz uso de diversos tipos de plantas ao longo da vida. No início, quando ela é um ovinho, ela não precisa consumir nada do meio exterior, mas dali nasce uma lagarta. Essa lagarta vai comer muito, vai comer plantas, quase todas são plantas que elas consomem. Depois elas formam uma pupinha, uma crisálida, ficam quietinhas ali sem consumir nada do meio externo e depois emerge o adulto e ele aí vai consumir outros tipos de plantas também, sejam frutos ou néctar de flores. Hoje foi um dia surpreendente, coincidentemente estávamos no campinho com o Sacha lá e observamos uma quantidade bem surpreendente de espécies, assim, algumas de famílias que não são muito comuns.
algumas muito bonitas. Nem sempre a gente consegue fotografias boas, mas pelo menos a gente consegue registrar a presença da espécie naquele horário. Aqui, por exemplo, elas estavam num ritual de acasalamento. Vou abrir aqui para você ver. Muito bonito o ritual. Ou no ritual é um namoro, né? Em que elas se preparam para copular em seguida e partir para as próximas etapas da reprodução, que é colocar os ovinhos, e dos ovinhos desenvolver as lagartas e as pupinhas para gerar novos adultos. Então, e da onde surgiu essa sua paixão pelas borboletas? Eu acho que desde pequena, sempre gostei muito e trabalho com elas desde 94, então já é um tempinho, né? Todos os dias eu circulo em toda a área do Jardim Botânico, registrando as borboletas. Desde 2019 até hoje, são em torno de 15 mil registros que foram feitos em toda a área, incluindo o bosque, incluindo a área dos campos naturais e de todos os jardins. Ao todo, a gente tem mais de 460 espécies de borboletas registradas em todo o Jardim Botânico. Para vocês entenderem a importância do Sacha e da Maristela, gente, eles receberam um prêmio internacional, tá? No fim do ano passado, eles receberam o reconhecimento da Rede Brasileira de Jardins Botânicos e também, né, ganharam prêmios internacionais. Com destaque, em primeiro lugar, no segundo prêmio, Helena Quadros, uma das iniciativas mais importantes do país de incentivo às boas práticas de educação socioambiental e de conservação do Jardim Botânico. O Jardim Botânico de Curitiba conquistou o primeiro lugar na categoria Ações Conservacionistas. Sabia disso, Mari? Sabia, fiquei sabendo na minha visita que o Sacha foi o mentor da iniciativa e ele trabalha tanto no levantamento das espécies vegetais quanto no manejo florístico da coleção. A Maristela demonstrou certificadamente a efetividade da iniciativa dela, né, com as borboletas, para a fauna, pelo seu estudo. Então, é muito lindo ver assim, a paixão deles por isso e o comprometimento, né? Porque não é só de paixão que vivem os projetos. Então, esse compromisso de levar, de fazer a diferença, de mudar mesmo a percepção das pessoas e conscientizar para o bem que isso faz. E eu tenho uma curiosidade, assim, de saber sobre as espécies raras, assim, as espécies raras aqui do nosso bioma. Eles responderam sobre isso também? Com certeza, as espécies raras e as espécies em extinção. Vamos saber disso tudo agora. Aqui é a estufa de pesquisa, né? Ali ficam só as espécies que vocês estão trabalhando no momento da pesquisa. Exato. Aqui a gente tem algumas espécies que a gente considera interessante fazer a produção. A gente traz material, semente ou material vegetativo, estacas, e faz reprodução aqui para finalidades várias, né? Uma delas para o uso no paisagismo, né? Então tem espécies que têm um potencial muito grande para o paisagismo e a gente tem feito alguns testes de produção aqui nessa estufa. Essas floreiras aqui, elas são floreiras usadas no Jardim das Sensações, e aqui são as duplicatas, vamos dizer assim, para a substituição, quando algumas lá não estão, já atingiram a vida útil delas, não estão muito bonitas, a gente traz elas para cá para cuidar e coloca as plantas mais bonitas lá. Aqui nesses vasos aqui a gente tem alguns exemplares de algumas espécies bem interessantes. Esse daqui é um araçá campestre, uma espécie bastante rara. A gente identificou ele como um Psidium reptans. Então é um araçá rasteiro, como pode ver, ele é bem rasteiro mesmo. E essas mudas foram feitas de frutos tirados lá da coleção dos campinhos, né, dessa área de solo que foi transposta. Então, estão aqui para ver se a gente consegue produzir, fazer a retirada de mais frutos para a produção de mais espécies. Então são plantas assim, com potencial muito grande para uso em vasos. E é uma forma de a gente conseguir garantir a conservação dessa espécie, né? Bastante rara na natureza. Bom, a gente falou agora há pouco do Gert, e aqui a gente tem algumas mudas de uma mírcia que leva o nome dele. A gente tem mais de 200 plantas nomeadas em homenagem a ele. Então essa é uma delas, que é a Myrcia radbach. Do lado aqui a gente tem outras plantas que a gente tem produzido assim, a caráter experimental. Essa planta aí é um araçá campestre, uma espécie bastante rara por aqui. Ela tem vários registros em Minas Gerais, mas
aqui na região metropolitana de Curitiba, a gente conhece uma única localidade que existe indivíduo dessa espécie. Agora que a gente já conheceu algumas espécies raras, está um momento meio assim, experiência. Eu quero saber de uns espaços que vão além dessa questão de você olhar e conhecer. É um espaço que traz sensações. Me explica mais sobre isso, Mari. Então, é o Jardim das Sensações, que inclusive o Sacha, ele foi uma das recomendações dele para quem visita o jardim, não deixar de passar pelo Jardim das Sensações. É um espaço que, além de ser um convite a você experienciar, vivenciar as plantas de uma forma mais sensível, sinestésica, é também um espaço acessível, né? E é ele que nós vamos conhecer agora. Aqui a gente está em frente ao Jardim das Sensações. Aqui existe um percurso que pode ser feito ao longo de um caminho e foram selecionadas várias plantas com características marcantes de textura, de cheiro, justamente visando estimular os sentidos, né, das pessoas. É um caminho que tem 200 metros de extensão, né, onde você pode viver essa experiência das sensações. Inclusive, ele é totalmente acessível em braille também, tem informações para que as pessoas todas possam ter essa experiência sensorial. Eu, turista, estou aqui, quero visitar esse jardim. Como é que é? Assim, o sensorial a proposta é tocar, cheirar? A proposta é essa mesmo, é poder interagir, tocar. Tem os nomes, né, aqui em braille, e o nome comum das plantas, para as pessoas poderem saber do que se trata. E daí a intenção é poder realmente interagir. A textura, né? Por exemplo, aqui uma planta conhecida como rabo de gato, né? Daí tem algumas aromáticas, aqui é um confrei, aqui uma violeta, né? Enquanto em outros locais a gente tem as plaquinhas de não pise na grama, aqui a gente está convidando a essa interação. Aqui isso é permitido. Respirar um ar puro também já é uma experiência sensorial, né? Com certeza. É um espaço extremamente agradável para você fazer uma caminhada e ainda ter essa experiência gostosa de poder cheirar, tocar, entender um pouquinho a respeito de cada planta. Um espaço que já tinha aqui no Jardim das Sensações, né? Mas ele, como os demais, assim, ele não tinha um ecossistema montado, não tinham plantas nem peixes, era só água. E aqui a gente teve a oportunidade de poder fazer um microecossistema, colocando algumas plantas aquáticas, alguns peixes, alguns nativos, outros não, para ser um objeto a mais de contemplação nesse jardim aqui, que é muito bonito. Aqui a gente tem vários elementos de uma araucária, né? Tem no centro uma muda jovem de uma futura araucária, né? Que um dia vai ser uma grande araucária. Aqui daí a gente tem as falhas, que são os preenchimentos da pinha, né? Entre os pinhões a gente tem as falhas, daí os pinhões que já são bem conhecidos, que são a semente, também são uma iguaria culinária muito boa. Aqui é um pedaço de uma pinha madura, aqui a pinha jovem, já indo para o primeiro ano de formação, e aqui os grãos de pólen que ficam dentro dos estróbios masculinos. Aqui a gente tem um nó de pinho, é a parte dentro da estrutura do tronco de uma araucária, aonde fica a inserção dos galhos. Antigamente era bastante comum de encontrar no chão das florestas, hoje em dia já é um item bastante raro dentro de uma floresta. Bom, já ficou com vontade de conhecer, né, Stephanie? Eu fiquei, nossa, gente. Dá pra passar um tempinho ali, né? Num processo de relaxamento, meditação. Vamos combinar? A gente tá precisando. Eu acho que quando a gente encerrar essa temporada dos 30, esse é o 29º episódio, penúltimo. Quando a gente terminar, nós vamos lá. Combinado. Pra gente respirar um ar puro e fazer o passeio completo. Porque eu tinha horário, então eu só consegui fazer um trechinho ali. Mas fiquei com muita vontade
vontade de fazer o passeio completo e também poder experienciar essa questão do cheiro, do toque, das texturas, de saber um pouco mais sobre as plantas, porque a gente adora plantas, né, amiga? Aí eu amo, eu sou a louca das plantas, sim, tenho várias em casa. Então, inclusive, eu vou te dar de presente esse livro, que eu acho que você vai gostar muito de ler, porque eu sei que você adora e você cultiva muitas plantas no seu jardim. Cultivo, e meu final de semana, assim, a atividade para relaxar é estar no meio do jardim mesmo. Agora eu vou contar para vocês a cereja do bolo. A cereja do bolo é o tal do campinho que tem lá no Jardim Botânico, que poucas pessoas sabem. Os visitantes, eles não acessam, apesar de poderem acessar, é permitido acessar, não acessam porque não sabem que existe. Ou não, acho que não dá para ir lá. Eu não vou falar muito mais porque eu fui até lá para mostrar tudo isso e vocês vão conferir agora. Bom, agora a gente está aqui chegando no campinho. Na verdade, o visitante, o turista, ele não vem até essa área, mas é aberto a quem quiser vir visitar, às vezes estudantes também, né, de biologia, engenharia florestal, que venham aqui, podem visitar essa área também, né? É um pequeno relíquio de campo, né? Os campos outrora já foram muito frequentes em Curitiba, eles ocupavam aproximadamente 50% do território e hoje em dia quase não existem mais. E aqui a gente tem uma área de 1.000 metros quadrados que foi oriunda de uma transposição de solo de uma área de campo que havia no SIC. Então a empresa proprietária do terreno, ela tinha um empreendimento licenciado e concordou em fazer essa transposição de parte do solo que eles iam remover de qualquer forma, e assim a gente conseguiu reconstituir um campinho com uma diversidade bem grande, com mais de 200 espécies vegetais. Aqui na frente a gente tem um açapê, uma das espécies de açapeixe, que é muito interessante para as abelhas principalmente. Então a diversidade de espécies de abelhas nativas que usam do recurso dele para se alimentar impressiona. Existem muitas espécies pequenas e rasteiras na área de campo. Então a gente precisa fazer uma manutenção para tentar ter a maior diversidade possível, né, original, assim, manter essa diversidade que veio com a terra transposta. E ela foi recentemente premiada, né, por ser uma iniciativa inédita na área de conservação. Esse espaço aqui acabou se destacando no estudo das borboletas que a gente faz na área completa do Jardim Botânico. A gente conseguiu demonstrar que boa parte dessa vegetação é utilizada pelas borboletas para a reprodução. Essa borboletinha é uma Dryas iulia alcione, uma borboletinha que se reproduz em maracujá, e essa aí é uma fêmeazinha. Agora ela está se alimentando. Essa espécie frequenta o local aqui para a alimentação dos adultos. Aqui a gente tem um exemplar de um maracujá. A gente tem alguns indivíduos aqui nesse campinho. Até hoje não encontrou outro local em Curitiba que tenha um indivíduo dessa espécie. Então a gente pode dizer que ela está em processo crítico de extinção e não foi nem descrita pela ciência ainda. Bom, aqui a gente fez questão de preservar uma espécie arbórea, que é o cambará, que é uma espécie pioneira nativa da região. Na expansão da floresta sobre as áreas de campo, essa é uma das primeiras espécies a se instalar. Então ela tem uma condição bem característica, assim, de árvore de cerrado, inclusive, uma casca bastante grossa, o que faz com que ela seja bastante tolerante ao fogo, que é um elemento bastante comum aos campos. E é uma das primeiras espécies, então, arbóreas a se formar, dando depois suporte para a entrada de outras espécies arbóreas também. Amei essa dica do campinho, porque é uma dica instagramável, gente. Você quer tirar uma foto lá do Instagram, sensação? Eu já vi que é a questão do campinho. Então, você deu a super dica pra galera, Mari. Total, a vista de lá é maravilhosa. Às vezes você tá ali querendo tirar foto na frente da estufa, onde todo mundo tira foto, e tem muita gente, sai um monte de figurante na sua foto. Lá em cima não, você vai até lá, você tem uma visão linda da estufa e de mais coisas do Jardim Botânico ainda, né? Tem a visão ali de um outro ambiente que a gente vai falar agora, que é as 4 estações, mas é coisa mais linda. Então fica a dica, vá até lá também, você pode caminhar ali pelo campinho e fazer essas fotos lindíssimas. E já que a gente falou de flores antes de falar do campinho, eu lembrei também que tem um espaço maravilhoso ali que é o café, né? Aquele dito café que a gente tem que tomar um cafezinho nos lugares para mostrar para vocês.
E não é um qualquer café, né, Mari? Não é um simples café, não. É um café escola do Senac, que você pode sentar ali e tomar um cafezinho gostoso. E do lado tem a exposição das ilustrações botânicas, que também podem ser adquiridas, lindíssimas. E logo em seguida esse caminho fantástico das 4 estações, que o próprio Sacha Luboff vai apresentar pra gente. E aí, por último, claro, a gente deixou por último mesmo, a estufa principal, que a gente vai conferir agorinha. O Café Escola do Senac, onde os visitantes podem também visitar, tomar um café, era um espaço de exposições que foi substituído e revitalizado. Tem um espaço onde tem a ilustração botânica, que tem trabalhos incríveis de ilustração botânica de espécies da nossa flora. E logo em seguida a gente tem o 4 estações, para, de certa forma, tentar retratar as 4 estações com o uso de plantas. Daí tem um espaço reservado para a estação que seria o verão, que está aqui à nossa esquerda. Daí temos a primavera à direita. E mais adiante, mais para frente, a gente vai ter as outras. Então, as estações elas foram representadas principalmente com o uso de cores. Se tentou fazer uma seleção de espécies com cores mais quentes para o verão. Para a primavera, uma mistura de cores. Para o inverno, foram escolhidas algumas espécies com tons mais brancos e cinzas. E para o outono, cores rubras, cores da folhagem outonal de algumas espécies. Bom, aqui a gente está na estufa principal do Jardim Botânico, que acho que é um dos maiores cartões postais de Curitiba, e ele também faz parte das coleções botânicas. Então a gente tem aqui dentro uma coleção de espécies da Mata Atlântica, né, o que a gente chama de Floresta umbrófila densa, e o objetivo foi caracterizar essa vegetação. Então a gente tem algumas espécies como a Jussara. Tem no centro aqui uma imbaúba, que é uma espécie bem característica da Mata Atlântica. Em cima da cascata, um guarimbé, né, um filodendro que é muito característico dessa região, a helicônia, as helicônias. A ideia foi recriar, dentro do possível, né, e dentro desse espaço limitado, a vegetação da Mata Atlântica, assim, tão linda. No dia 2 de outubro de 1995, por escolha da ONU, a cidade de Curitiba, ela sediou a celebração do Dia Mundial do Habitat. Essa escultura de Herbert Spencer homenageia, em nome dos brasileiros, os trabalhadores de todas as outras cidades do mundo que já mereceram a mesma distinção da Organização das Nações Unidas, como Nova York, Londres, Dakar, reverenciando os trabalhadores. E no dia da minha entrevista, caiu um pé d'água, mas mesmo assim, eu posso dizer que a paisagem do Jardim Botânico é maravilhosa até com chuva. Nossa, eu fico com muita vontade de voltar no Jardim Botânico e ter essa experiência novamente. E eu sei que você aí de casa, que tá nos ouvindo ou tá nos vendo no YouTube, também ficou com vontade. Então chegou a hora de passar o horário de funcionamento. Vamos embora. É de segunda a domingo, inclusive feriados, tá? Porque é o cartão postal, hit da cidade, das 6 horas da manhã às 19h30, tá? O Jardim das Sensações fica de terça a domingo, porque na segunda eles fazem a manutenção. O horário do Jardim das Sensações é das 9 às 17 horas, tá? O último acesso você entra até às 4h30, 16h30, para ter uma meia horinha ali para passar por todas as plantas, né? A visitação pode ser interrompida no caso de chuva, tá? Ou de condições climáticas adversas, porque não é muito incomum, né, Mari? Não é muito incomum. Aliás, é você ser surpreendido no meio da sua visita, inclusive. Exato. Como aconteceu comigo. O Espaço Cultural, a Galeria das 4 Estações, funciona de segunda a domingo, das 6 às 19h30, como o Jardim Botânico em si. Ali é uma área coberta, então também quando tá chovendo ainda dá para visitar. E o Café Escola, o Centro de Ilustrações Botânicas, de segunda a domingo também, inclusive feriados, das 10 da manhã às 18 horas, porque daí o café ali tem um horário de funcionamento mais comercial. Mas eu tenho uma má notícia.
Sempre eu, né? Portadora que o nosso episódio está chegando ao fim, Mari. Estamos encerrando, mas olha, espero que vocês tenham gostado de saber todas essas curiosidades. Eu amei, porque eu como repórter, eu tô adorando essa experiência para poder conhecer mais a cidade. E conhecer a cidade, como a gente fala aqui, né? Esse projeto, ele é um projeto que vem para estimular a gente, para provocar o curitibano a conhecer a cidade e olhar a cidade com um olhar repleto de amor. Olhar as coisas que são legais, as coisas que fazem a nossa cidade ser o que ela é. Exatamente. E no próximo sábado, pontualmente à 13h, estaremos aqui novamente no nosso derradeiro, no nosso último episódio dessa temporada do nosso podcast Eu Amo Curitiba, né, Mari? E é claro que eu vou dar um spoiler para você ficar com vontade de assistir, estar com a gente. É uma visita maravilhosa, simplesmente com a diretora, a Biba, que é diretora do Museu Paranaense, gente. O Museu Paranaense que carrega a nossa história. Não é à toa que a gente selecionou esse tema para ser o último episódio da temporada, porque ele vai falar muito sobre nós, sobre a nossa história, da nossa cidade e do nosso estado. Sábado que vem, hein? Sábado que vem, você que tá almoçando conosco, churrasquinho, ouvindo a Banda B, ou ainda no YouTube, olhando essas beldades aqui, vamos fazer um brinde? Vamos fazer o nosso brinde tradicional. E vem com a gente no último, hein, gente? E comemorar, né? Que tá sendo muito Vem comemorar legal. com a gente no último, a gente espera vocês. Tchim, tchim. E um beijo no seu corapinhão. Coisas de Curitibano. Amo Curitiba porque é uma cidade linda e combina perfeitamente com as borboletas. Eu amo Curitiba e acredito que desde a minha infância, assim, o que mais me cativou aqui nessa cidade são as áreas verdes, justamente os parques da cidade. Tivemos gestores que foram muito importantes na conservação de algumas áreas que ficaram com o patrimônio do município. Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentaram podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação.